Oi gente, tudo bem? Cá estou eu para dar início ao mais novo quadro aqui no canal em que nós vamos conversar sobre alguns temas de política. De início eu vou trazer uns temas que foram sugeridos pelo pessoal que me segue lá no Instagram, então se você não me segue já corre pra lá, começa a seguir e deixa o seu comentário ali de o que você acha que seria um tema interessante da gente conversar sobre, tá? E antes de eu te dizer qual é o tema que a gente vai conversar hoje, não esquece de já curtir o vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo que eu vou botar daqui pra frente, pra gente poder estar sempre bem juntinho, tá? Então, como primeiro tema, eu achei muito interessante uma sugestão que uma seguidora deixou lá no Instagram, que é para explicar o que significa a palavra política, né? Porque a gente fala tanto de política e às vezes a gente não sabe nem do que a gente está falando, né? A princípio, eu quero esclarecer só duas coisas antes da gente adentrar mesmo no conteúdo mesmo do que significa política e tal. Eu queria deixar claro aqui que esses vídeos que eu vou gravar, eles são puramente teóricos, conceituais. Eu acho extremamente relevante a gente conversar sobre essas coisas, porque a política norteia a vida de todo mundo, circunda a vida de todo mundo, por mais que tem muita gente que fala, não gosto de política, não entendo nada, mesmo sem você entender nada ou mesmo você não gostando, você faz parte da política e a política faz parte de você. Não dá pra gente separar, né, a vida e a política. A nossa vida é norteada como cidadãos, né, é norteada pela política. Então, eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, mas eu queria deixar claro que eu não vou abordar aqui a minha opinião. Por quê? Porque opinião não é conhecimento. Opinião não são fatos. Opinião cada um tem a sua e não é a opinião que faz o nosso intelecto crescer, né? Achismos não é conhecimento. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. Eu não vou expressar minha opinião porque não convém, nós estamos aqui para debater fatos, para debater história, debater ciência. Tudo bem? Segunda questão eu não vou abordar nenhum partido político aqui, tá? Nem X, nem Y, nada disso. Aqui é pra gente debater, como eu disse, conceitos, teorias, ciência e não as nossas preferências pessoais e nem os nossos achismos e opiniões, como eu já mencionei. Então, beleza? Temos isso claro? Então, tendo dito tudo isso, vamos para o que realmente interessa. Pois muito bem, eu achei muito interessante como primeiro tema desse novo quadro aqui sobre política, explicar o que vem a ser política, né? Como eu já mencionei, que a seguidora deixou lá como sugestão, muito obrigada a quem deixou a sugestão de explanar o que é política. Então, a política surge na Grécia Antiga, quando surgem as cidades-estado, que eram as cidades gregas. Então, os gregos começaram a perceber que era preciso ter um sistema que organizasse essas cidades. E aí surge o termo politiquê, que é a política pra gente. E politiquê é a junção de duas palavras gregas, polis e ticos. Polis significa cidades e ticos significa bem comum. Então, política, lá do grego, o politiquê, significa tomar decisões, governar com vistas a alcançar o bem comum. Hoje em dia, a palavra política ela já se relaciona a tudo o que esteja relacionado ao Estado, governo e administração pública, com vistas, de igual lá na Grécia Antiga, alcançar esse bem comum e também de administrar todos os patrimônios públicos. Também é no momento da criação da política, lá quando surgiu as cidades-estado, que também surgiu o termo democracia, o conceito de democracia. E ele surgiu quando nascem as classes sociais populares. E essas classes sociais populares, elas também queriam participar dessa tomada de decisão, participar da política, participar dessa criação de diretrizes para organizar essas cidades e alcançar o bem comum, que é a política, como eu acabei de falar. Então, surgiu o termo democracia, em que se estabeleceu algumas regras, né? Por exemplo, só podia participar da política se fosse homem, acima de 18 anos e por aí vai. Tinham várias regrinhas a serem seguidas, que se vocês quiserem eu posso trazer aqui para a gente explanar com mais amplitude sobre o que vem a ser democracia, como surge e tal, o que significa o termo. Mas de maneira geral, quem criou o termo democracia e começou a organizar a democracia foi um grego chamado Clístenes.
e aí eu posso abordar, como eu falei, em um outro vídeo mais apropriadamente o termo democracia. Mas, de maneira geral, começou-se a organizar assembleias para que essa nova classe social popular pudesse também participar das tomadas de decisão das cidades-estado. E eu também não poderia terminar esse vídeo sem mencionar Aristóteles, sim, aquele filósofo Aristóteles. Por quê? Porque um dos principais focos de estudo de Aristóteles foi política. Então ele contribuiu muito na formação, na conceitualização, na teorização do que vem a ser política. E uma das principais coisas que Aristóteles mencionou sobre política é que um dos objetivos da política para ele era alcançar a felicidade do ser humano ou dos cidadãos que estavam dentro daquele governo. Atualmente já tem diversos estudos que ou concordam com ele ou contradizem essa opinião de Aristóteles, e tem alguns estudos atualmente que consideram que a política é o mero ato de exercer poder, mas para Aristóteles a política visava o alcance da felicidade dos cidadãos em que se governava. Alguns outros temas que também foram estudados por Aristóteles sobre política foram formação e funcionamento do Estado, formas de governo e questões sobre justiça. E um dos livros que você mais encontra nessas explanações sobre política e essas questões de governo de Aristóteles, você encontra no livro A Política de Aristóteles. É claro que tiveram outros filósofos que participaram e contribuíram muito para a conceitualização e para a teorização da política, né? Que estudaram outras questões como governança e por aí vai, várias questões, democracia e por aí vai. Mas eu trouxe o Aristóteles unicamente porque ele é o principal filósofo, o principal pensador a contribuir na conceitualização da política, mas se vocês quiserem eu posso trazer também outros filósofos e algo mais aprofundado talvez. E só pra gente finalizar de verdade mesmo aqui agora, eu só queria diferenciar política pública de política. São termos parecidos, mas são coisas completamente diferentes. Recapitulando, política é o ato de governar para alcançar o bem comum, o bem coletivo, o bem da população, dos cidadãos, e também administrar os bens públicos, né? Então tem tudo a ver com o Estado, formas de governo, com a administração pública. Já as políticas públicas, elas são as ações e os programas desenvolvidos pelos governos. Pode ser governo estadual, governo municipal ou até estatal. E aí são os programas que vão visar mesmo a garantia desse bem-estar da população e da sociedade. Então pode ser política de saúde, política de transporte, política de educação, política de saneamento básico. Tudo isso são políticas públicas, que é algum tipo de estratégia, algum tipo de programa ou de ação que vai visar solucionar esse problema que a população está passando. Então existe essa diferença entre o que é política e o que é política pública. Beleza? Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Vamos todo mundo manter a mente aberta, vamos todos questionar as nossas opiniões e os nossos achismos com realmente fatos, com teorias e conceitos muito estudados, né? E tudo que eu tô falando aqui para vocês é muito embasado, eu estudei bastante para falar sobre isso e como eu também já mencionei no meu vídeo anterior, eu acabei de terminar o meu mestrado em gestão de políticas públicas, então eu leio sobre isso todos os dias da minha vida. É um tema que eu gosto muito, eu sou muito apaixonada por política pública em específico, mas em política de maneira geral também. E eu espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma maneira para o crescimento e desenvolvimento intelectual de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre política, que foi o que a gente abordou aqui nesse vídeo, pode deixar aí nos comentários. E por favor, não deixem de me seguir lá no Instagram, para vocês sugerirem temas para os próximos vídeos. Eu quero que vocês me digam o que é que vocês querem saber sobre política. Eu vou deixar um boxzinho lá no meu Instagram em destaque e aí vocês entram lá e dizem quais são os temas que vocês querem saber daqui para frente, tudo bem? Então é isso, curte, comenta e se inscreve no canal, ativa o sininho também.
e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e tchau!